Dungeons and Dragons: Honra entre Rebeldes é o filme baseado no RPG mais famoso do mundo, que estreia essa semana em todo o Brasil, claro, se você está assistindo esse filme na semana de estreia do filme. Dungeons and Dragons: Honra entre Rebeldes é baseado nesse RPG, eu já disse, o Dungeons and Dragons, e ele é... Calma, antes de eu falar o que ele é, vem aqui, ó. Clique, assine, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas, curta o canal, compartilhe com os amigos, curta os outros vídeos, faça tudo nesse canal para que a gente crie cada vez mais uma comunidade de pessoas que gostam de cultura pop, de música, de cinema, de séries, aqui nesse canal do YouTube. E também eu queria convidar vocês hoje a assinarem a minha newsletter, a Mala. A minha newsletter, o endereço está aqui embaixo, sai todas as sextas-feiras, ela é gratuita, mas eu queria também convidar você a assinar a versão paga, que daqui a pouco eu vou começar a colocar conteúdos exclusivos para os assinantes pagos, e todas as sextas-feiras eu faço um apanhado de notícias interessantes, de coisas que eu vi, de coisas que eu ouvi, tudo para vocês. Todas as sextas-feiras, aqui o endereço, malanewsletter.substack.com, assine a newsletter, que lá a gente consegue também continuar essa conversa aqui dos vídeos do YouTube. Então é isso, canal no YouTube e a newsletter Mala são as minhas propriedades que eu estou trabalhando aqui nesse ano de 2023. E aí, voltando ao filme. A primeira pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é: mas Dungeons and Dragons: Honra entre Rebeldes é a refilmagem de Caverna do Dragão? A série Caverna do Dragão. Quem nunca assistiu a Caverna do Dragão? Aquela série com os adolescentes que ficavam presos ali no reino, né? Naquele reino em toda aquela interação com o Mestre dos Magos e o Vingador. A resposta é não. Mas calma aí. Por quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? Caverna do Dragão é baseada também em Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons: Honra entre Rebeldes é baseado em Dungeons and Dragons. Os dois vieram da mesma fonte, digamos assim. São adaptações diferentes, histórias diferentes que vieram do mesmo RPG. Tem até... Não vou contar nada não, porque eu quero que vocês assistam ao filme e se interem, para vocês entenderem. Até dá para entender um pouco, assistindo ao filme, a conexão entre uma coisa e outra. Mas aí, voltando a Dungeons and Dragons: Honra entre Rebeldes, a história do filme é baseada, é centrada no personagem do Chris Pine, que é o Ed. Ele é um ladrão que tem aí a sua fiel escudeira, que é a Holga, vivida pela Michelle Rodrigues, e mais um bando. E esse bando sai roubando ali no reino onde se passa toda a história. Ele é casado, tem uma filha chamada Kira, e aí, em um determinado momento, uma das pessoas desse bando é o Ford, personagem do Hugh Grant, e em um determinado momento, que eu não vou dizer qual é, eles acabam se separando. A Kira fica com o Ford e o outro bando, enfim, fica separado. Não vou entrar muito em detalhes para não estragar a surpresa de vocês. E aí, anos depois, o nosso querido Eldin e a nossa querida Holga vão tentar reencontrar não só o Ford, mas principalmente a Kira, e reconquistar o amor da Kira. O filme todo, no final das contas, é essa história. É a história de um pai que, de certa forma, foi ausente na juventude e adolescência da menina, tentando reconquistá-la agora, anos depois desses acontecimentos. O Ford, não se enganem, virou um vilão. O Hugh Grant é o vilão. Aliás, parênteses, todas as vezes em que o Hugh Grant aparece no filme são vezes em que você põe um sorriso na cara. Ele é uma das melhores coisas do filme, não se enganem. E aí, voltando à história principal, essa história de reconquista, essa dupla acaba tendo a ajuda de mais outras pessoas. A Doric, que é uma druideza vivida pela Sophia Lillis. O Shank, que é o personagem do Regé Jean Page. E o Mago Simon, que é o personagem do Justice Grant. Juntos, eles vão atrás de artefatos
e caminhos e passagens especiais para poderem chegar num determinado momento. É difícil contar a história sem contar, mas é o que eu estou fazendo aqui. Para poder chegar num determinado momento e num determinado local que eles vão, enfim, dar cabo dessa missão. É tudo que eu posso dizer do filme. O que me atraiu em Dungeons and Dragons no início da história foi o fato de ser baseado no RPG Dungeons and Dragons. Não, eu nunca fui uma pessoa que jogou RPG. Né? Eu até tive oportunidade na vida de fazer isso, mas nunca cheguei às vias de fato de ficar dias jogando o RPG. Mas eu sempre soube que o Dungeons and Dragons era uma coisa muito legal. Então foi o que me atraiu para ver esse filme, assim como já tinha me atraído lá atrás a história de assistir Caverna do Dragão. E qual não foi a minha surpresa ao me deparar com um grande filme? É um grande filme de ação. Eu nem sou muito fã de filmes em reinos, Idade Média, coisas medievais. Nem sou muito fã disso. Mas a mistura de boas cenas de ação, coisa, por exemplo, que você que está em escassez nos filmes da Marvel, nos filmes da DC, que entraram naquele marasmo de cenas de ação muito pouco criativas, isso a gente encontra no filme. Tem uma mistura muito homogênea de CGI, de animatronics, né, e de cenas orgânicas de ação mesmo. Boa história, e nada disso seria possível sem uma boa história, e a história do filme é realmente muito boa. Todos os meios para chegar ao fim são justificáveis, e eu acho que uma coisa que falta em muitos dos filmes, ou pelo menos tenta se alcançar em muitos dos filmes dos dias de hoje, e não se consegue, que é o humor. A Marvel fazia isso muito bem. Até Vingadores Ultimato, por exemplo, os personagens tinham uma boa interação entre eles, uma química entre eles e um humor muito inteligente que fazia com que a gente fazia com que o filme se tornasse mais agradável. Esse filme consegue juntar isso tudo. E por isso ele é uma agradabilíssima surpresa. Eu acho que talvez seja a maior surpresa nesse hall de blockbusters de 2023, e vai agradar todo mundo. E claro também, porque tem um elenco super inspirado. Eu já falei do Hugh Grant, já falei todos os atores aqui. A química entre eles é tão boa, né? Você percebe que por trás das câmeras eles estavam se divertindo. Né? E isso é fundamental para um filme funcionar, isso é fundamental para um filme dar certo, porque não adianta você dizer ação e os atores estarem ali diante da câmera completamente diferentes do que estavam por trás delas. A química por trás das câmeras acaba passando por frente para a parte de diante das câmeras, e isso, se vocês procurarem, vocês encontram que todo o clima do filme foi muito bom, e dá para perceber em olhares, dá para perceber na própria química entre eles, que é uma coisa que eles trabalharam e que foi levada para diante das câmeras dessa forma homogênea, dessa forma divertida e dessa forma suave. É um filme suave. Ele tem 2 horas e 15, né? Não é um filme muito curto, então, mas passou assim de uma forma tão homogênea e suave que eu saí com um sorriso no rosto, e eu acho que isso é o que importa em um blockbuster. Para quem gosta de RPG, mais do que recomendável. Para quem gosta de filmes medievais com reinos e coisas do tipo, mais do que recomendável. E para quem gosta simplesmente de um bom filme de ação, é muito recomendável esse Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Tenho certeza que você vai se surpreender com ele. Mas eu quero que você me conte também o que você achou, ok? Já sabe, né? Tem que clicar para assinar o canal, assinar as notificações. Você tem que curtir esse vídeo, curtir todos os outros vídeos do canal e, comente aqui embaixo, ok? O que você achou, e a gente vai conversando sobre o filme nos próximos dias, semanas, meses e anos.
O grande barato de um vídeo no YouTube é que ele nunca acaba, a gente pode estar sempre falando sobre ele, não é isso? Então é isso, esse foi mais um vídeo sobre cinema aqui no canal, e eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre cinema, sobre música, sobre séries, sobre cultura pop, entretenimento e sobre a vida em geral. Até a próxima.